Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 8. Leitura do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. Hoje nós vamos meditar sobre essa palavra, mas antes, aquele pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, ajude a minha missão, se inscreva, convide outras pessoas também para se inscrever, deixe o seu like, deixe os seus comentários e compartilhe essa pregação. Quando você faz isso, você está me ajudando nessa grande missão de evangelizar através das redes sociais. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar sobre a primeira leitura, porque ela tem uma mensagem muito especial para cada um de nós. A maneira que Satanás seduziu Eva e seduziu Adão é a maneira que ele continua seduzindo e levando muitos e muitos filhos de Deus ao pecado e à desobediência. Satanás, ele agiu através da serpente. E ele foi procurar Eva com esse propósito de seduzi-la. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Satanás, Lúcifer, era um anjo de luz. E a Bíblia dá alguns direcionamentos de quem era Lúcifer. Ele era um anjo poderoso no céu, e ele era como se fosse governante de corais no céu, de anjos que estavam ali para adorar a Deus. Mas num determinado momento, Lúcifer deixou o seu coração se levar pelo poder. E ele pensou que se ele conseguisse reunir alguns anjos com ele, ele poderia destruir a Deus e ocupar o lugar de Deus. E no livro do Apocalipse fala que houve uma grande guerra no céu. São Miguel travou guerra contra Lúcifer. E Satanás e seus anjos, então, foram expulsos do céu. E a partir desse momento, o único propósito de Satanás é impedir que os filhos de Deus, aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, possam ter o direito
de ir para o céu, de morar para sempre com o Senhor. Um lugar que Satanás e seus anjos nunca mais poderá entrar. E é por isso que desde o início, Satanás trama planos malignos para nos tirar e nos afastar de Deus. Então Satanás, ele é astuto e ele percebeu que naquele jardim maravilhoso havia uma árvore que o Senhor tinha dado ordem para que Adão e Eva não pudessem tocar. E em cima disso, preste atenção, como que Satanás é astuto. Em cima disso é que ele armou o seu plano. Não esqueça, Satanás é o pai da mentira. Então, quando Satanás chega para Eva, ele vai dizer: é verdade que Deus... Olha bem, ele vai dizer: é verdade. Mas ele é o pai da mentira. É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E Satanás, ele falou isso com Eva justamente para achar um meio de enganá-la, de seduzi-la. E quando Satanás fala assim, Eva vai responder: não, nós podemos sim comer dos frutos das árvores do jardim. Só não podemos comer daquela que está no meio do jardim, porque o Senhor falou que se nós comermos ou tocarmos nela, nós vamos morrer. E Satanás, então, ele começa a encher o coração de Eva daquilo que ele mesmo provou, do veneno que ele mesmo provou, de querer ser igual, de querer ser maior do que Deus. E Satanás então disse: não, ele está mentindo para vocês. Vocês não vão morrer. Ele não quer que vocês comam daquele fruto, porque se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Olha a astúcia de Satanás, meus irmãos. Desde o início, Satanás, ele quer colocar o homem contra Deus. Desde o início, Satanás quis colocar dúvida na mente e no coração do homem em relação à verdade da palavra de Deus. E por isso nós devemos ser muito vigilantes sobre a nossa vida. Satanás então ele vai dizer: não, Deus está mentindo, não é isso. E pela cobiça, por querer ser igual a Deus, Eva então começa a olhar para aquele fruto com outro olhar. Até aquele momento eles eram obedientes, eles eram fiéis, mas só de pensar em ser igual a Deus, o coração de Eva começou a se inclinar para o mal. Eva então deixa de ouvir a voz de Deus, a verdade de Deus, e dá ouvidos à mentira. Meus irmãos, esse é o princípio da queda. Quando nós deixamos de acreditar na verdade de Deus e passamos a acreditar nas mentiras desse mundo que parecem ser muito sedutoras. Guarda isso no seu coração. Porque quando Eva começou a imaginar, ela foi deixando o seu coração se inclinar para o mal. E então, ela pega daquele fruto proibido, come e, além de comer, também oferece a Adão. E os dois, então, naquele momento, se entregam ao pecado, dão ouvidos à voz de Satanás e deixam de confiar na palavra de Deus. E no instante que eles comem daquele fruto, os olhos se abrem, e aí eles vão ver que eles estavam nus, e eles então
vão se esconder de Deus, com medo de Deus. Meus irmãos, o que essa palavra traz para a nossa vida? É um ensinamento muito atual. Porque Satanás é mentiroso, é o pai da mentira, é o enganador. E é por isso que muitos têm caído nas suas armadilhas. Porque Satanás, ele sempre vai oferecer algo que parece bom. Satanás sempre vai colocar em dúvida as verdades da palavra de Deus. Você quer um exemplo? Quantas pessoas hoje não acreditam mais que existe vida eterna, que existe inferno, que existe um julgamento? Porque Satanás, ele vai deturpando a verdade de Deus. E a pessoa já tem aquilo no coração. A minha vida vai acabar aqui mesmo, eu posso viver do jeito que eu quero, eu vou curtir a vida. E aí o coração das pessoas vai se inclinando para o pecado e as pessoas vão se afastando de Deus. Esse é o plano. Essa sempre foi a estratégia de Satanás. Colocar em dúvida as verdades de Deus para a nossa vida. E é por isso que nós devemos ser muito vigilantes e entender o que a palavra do Senhor nos fala. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tudo passará, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Deus tinha dado tudo para Adão e Eva. Uma vida maravilhosa. Mas eles preferiram ouvir Satanás. Quando Satanás os seduz e os mostra que eles poderiam ser iguais a Deus. E existe algo nessa palavra também que nós devemos meditar muito. Porque o pecado, ele faz isso, irmãos. O pecado, ele nos faz sentir nus diante de Deus. Porque o sangue de Jesus, ele nos veste de novo, ele nos reveste. Mas o pecado, a maldade, nos faz sentir que nós estamos nus diante de Deus. E isso nos faz esconder de Deus. Isso nos faz ter medo de estar na presença dele. E Satanás, a sua astúcia é tão grande que a passagem de Gênesis nos mostra. Satanás, ele leva a pessoa a pecar. O demônio não pegou aquele fruto e colocou na mão de Eva, na mão de Adão. Ele foi seduzindo para que eles mesmos pegassem e comessem. Porque quando o Senhor chamou a sequência da história, vai dizer isso. Um foi jogando a culpa para o outro. E é assim que o inimigo age, meus irmãos. Ele vai levando a pessoa a pecar. Ele vai falando na mente da pessoa, no coração da pessoa. Ele vai fazendo as suas armadilhas. Até que ele consegue levar a pessoa ao pecado. E isso o inimigo faz todos os dias. Quantas e quantas pessoas ainda se deixam levar pelas mentiras e pelos enganos de Satanás? Porque pela ganância, pelo desejo de ser aquilo que Deus não sonhou para nós sermos, muitos caem nas armadilhas do pecado. Satanás, ele vai empurrando. Satanás, ele vai falando, ele vai enganando até ver a pessoa no pecado. E isso é uma atualidade nos dias de hoje que nós devemos vigiar sobre a nossa vida. Nunca podemos colocar em dúvida a palavra de Deus para cada um de nós. O mundo quer dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é um livro antigo, é um livro ultrapassado. Não é, porque é a boca de Deus nos falando.
E quando o Senhor nos fala através da sua palavra, Ele nunca fala para nos punir. Ele nos fala justamente para nos preservar dessas armadilhas de Satanás, desses enganos. O Senhor quer a nossa salvação. O Senhor quer que nós tenhamos a vida eterna. E é por isso que existe essa batalha espiritual. Quando aconteceu aquele episódio com Jó, vocês vão lembrar, Satanás fez de tudo para que Jó pudesse negar a Deus. Mas Jó era um homem íntegro e ele manteve fiel a sua fé até o fim. Meu irmão e minha irmã, essa palavra hoje é um alerta para cada um de nós. Não dê ouvidos a Satanás. Tudo aquilo que aparecer muito fácil para você, tudo aquilo que for contra a palavra de Deus, quando uma voz soprar no seu ouvido, tentando te fazer desacreditar das coisas de Deus, repreenda em nome de Jesus e diga não. Não se entregue. Não deixe se levar por esses pensamentos malignos, porque o final é a morte e a condenação eterna. É por isso que Jesus veio, para nos salvar, para nos redimir. E Ele disse que nos daria vestes novas. As vestes que foram tiradas pelo pecado são nos dadas novamente pelo sangue precioso daquele que morreu na cruz por cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, diante dessa palavra, hoje nós queremos te pedir, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós desacreditamos da sua palavra, que nós duvidamos do Senhor e preferimos acreditar nos enganos e nas mentiras. Te pedimos perdão, Senhor, e clamamos a sua misericórdia, que possamos voltar os nossos olhos e o nosso coração para o Senhor, e que possamos pela fé dizer não ao inimigo, dizer não àquele que quer nos destruir, que quer roubar a nossa salvação, porque te servir não é fácil, Senhor. O caminho do mundo é um caminho sedutor, é um caminho largo, mas o caminho para o céu é o caminho da cruz, da renúncia, mas que nós possamos nos firmar na sua palavra, porque para o mundo a sua palavra pode ser um passado, mas para nós é a boca do Senhor que fala conosco a cada dia e a cada instante. Senhor, que possamos pela fé renunciar a todas as armadilhas do inimigo, que possamos pela fé dizer não a Satanás e dizer sim àquilo que vem do Senhor para a santificação da nossa alma. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.